eu vou importar a biblioteca da tartaruga, from turtle import asterisco. Comecei a editar aqui o programa e eu vou importar a biblioteca inicialmente da tartaruga e uma biblioteca para gerar números aleatórios, from random import asterisco. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu fazer aqui fora, from random import asterisco. Vocês lembram que esse ambiente aqui ele é bem adequado para a gente testar, né, dar comandos, não fazer o programa. Fazer o programa a gente dá um file, new file e edita. Ou então abre um arquivo que a gente já estava editando e continua a editar. Mas aqui é muito útil para a gente testar, né? Então, só para mostrar para vocês que se a gente importar a biblioteca random, existe um comando chamado dir, de diretório, que a gente consegue olhar as rotinas que a gente importou. E tem várias rotinas aqui muito interessantes, tá? Mas, assim, para a gente, hoje, nessa aula, a gente vai usar só o rangeInt. E o rangeInt, né, ele gera um número inteiro aleatório. E olha que legal, a gente passa uma faixa que a gente quer gerar. Por exemplo, se a gente desse rangeInt menos 30,30, ou botasse menos 30,20, ele vai gerar um número nessa faixa. Ó, gerou 13, gerou agora menos 10, ele gera um número naquela faixa, beleza? E é isso que eu vou usar nesta aula, é só o rangeInt, apesar de ter outros métodos bem interessantes ali para a gente usar. Na biblioteca da tartaruga, deixa eu botar aqui, from turtle import asterisco. Agora, se eu der o dir aqui, vai aparecer as rotinas da biblioteca de número aleatório e as rotinas da tartaruga. Tá? Infelizmente, elas vão estar misturadas aqui. Mas tem várias aqui, eu vou aos pouquinhos mostrar para vocês. Já comecei na aula passada falando do forward, que ele anda para frente. Não faz sentido, o nome já não indica. Então, é uma rotina que... vocês têm dúvida, o que será que faz o forward? Aí vocês dão help, forward, e o help te dá uma ajuda. Aí ele diz, olha, se você preferir, pode usar FD em vez de escrever forward, funciona da mesma forma, é um apelido, né, um sinônimo. E o que a gente passa como parâmetro no forward? A distância, o número de pontinhos que ele vai andar para frente, certo? Então, eu só estou mostrando isso para vocês, que todos os comandos que tem aqui, depois vocês explorem em casa, dando help para olhar o que será que faz o set pos, aí dá help set pos. Vamos imaginar que alguém pensa assim, vou fazer um triângulo, uma coisa bem boba, assim, vou fazer um triângulo. Então, eu vou andar, vamos dizer que é um triângulo de lado 50, vamos dar assim, forward 50, e aí a gente anda 50 pontos para frente e gira um ângulo para formar um triângulo, né? O triângulo, ele vai ter 3 ângulos internos, mas assim, a gente tem que dizer o quanto que a tartaruga vai girar. Então, eu já vamos dar aqui, right 120. Right é um comando que ele gira a tartaruga para a direita. Então, olha só, esse cara, ele faz um lado, gira 120 graus, depois ele faz outro lado, gira 120 graus, depois ele faz outro lado, gira 120 graus, não é isso? Vamos lá, bem boboca. Vamos chamar de triângulo, sei lá, fazer triângulo. Ele vai pedir o nome e a pasta que eu vou salvar o meu programa, né? Mesmo, vamos lá, triângulo. Não é um bom nome para... Então, ali, desenhei um triângulo. Aí alguém vai pensar assim, poxa, isso é muito bobo. Então, vocês entenderam? Ele criou uma tartaruga no centro da tela, preta. Lembra que a tela, o canvas, ele é uma coordenada XY. Então, quando eu digo no centro, é a coordenada 00. E ele tem 0 graus, ele está deitado assim, ó. Pensa naquilo que a gente aprende de geometria, né? As coordenadas cartesianas. Então, ele tem 0 graus, ele está deitado para cá. Aí eu mandei ele andar 50 pontos, ele veio para cá. Aí a gente girou 120 graus. Aí eu mandei ele andar mais 50, ele veio para cá, girou 120 graus. Mandei ele andar mais 50 e mandei ele girar de novo, apesar que não precisava, mandei girar de novo. Então, ele desenhou um triângulo, certo? Se a gente agora quisesse pular para uma outra posição da tela e desenhar outro triângulo. Então, existe um comando que se chama goTo. A gente já teve uns minutinhos atrás, que tem o set pos, né? Mas eu gosto de usar o goTo. Mas o goTo, ele pede a coordenada x e y para pular com a tartaruga. Então, faz conta que aqui é o nosso canvas, né? A nossa tela. Aqui é o 00, centro da tela. Vamos dizer, pessoal, que eu quero pular para cá. Mais ou menos para esse quadrante aqui, vou chamar de quadrante, né? É o quadrante que o x é positivo e o y é negativo, certo? Deixa eu escolher assim, um valor assim, 200 para o x e o y menos 100. Escolhi na minha cabeça, né? Vocês podem fazer outro valor. Então, pulei para essa posição e a gente já não sabia que isso aqui desenhava um triângulo. Então, olha só, selecionei, vou dar um Ctrl+C e vou dar um Ctrl+V. Aí, assim, antes de rodar esse programa, vocês imaginam o que ele está fazendo? Ele vai desenhar um triângulo, vai pular para uma outra posição e vai desenhar um triângulo lá de 50, de lado 50. Tem um probleminha que, quando ele pular para outra posição, ele vai riscar o chão. Vamos ver o que eu estou me referindo, riscar o chão? Vamos lá. Ó, ele desenhou o triângulo aqui. Como eu mandei ele vir para cá, ele está com a caneta baixada. Porque a tartaruga, ela desenha no chão porque a gente assume que ela tem uma caneta. É um pen, uma caneta em inglês, né?
Então, quando a gente manda ela ir para uma posição, a gente não mandou ela levantar a caneta. Antes de dar esse go to menos 200, 100, seria conveniente a gente chamar o comando pen up para levantar a caneta. E depois que a gente vai para aquela posição, a gente dá um pen down para baixar a caneta. Então, ó, vou rodar. Ele desenhou um triângulo, levantou a caneta, pulou para cá e desenhou outro triângulo. Aí vamos dizer que a pessoa queira criar 30 triângulos. Aí alguém vai falar assim, ih, agora, poxa, eu vou copiar isso aqui 30 vezes? É possível. Olha só, em vez de 30, vou fazer 3 vezes, tá? Vou copiar esse código aqui, no qual vou copiar, vou colar, só que, olha só, em vez de... Senão ele vai desenhar um triângulo em cima de onde ele já tinha feito, né? Vamos botar outro quadrante. Vamos botar agora o x menos 200 e o y menos 100, então é aqui na esquerda. Então vamos botar? Vamos lá. Então ele pula para cá, desenha outro triângulo, depois vem lá e faz outro triângulo. Legal? Vamos dizer que vocês já perceberam nitidamente que isso aqui não está legal. Por quê? Porque eu estou repetindo o código. Olha só, esse código aqui que eu desenhei o triângulo é exatamente o mesmo código que eu desenhei o segundo triângulo, depois é o mesmo código que eu desenhei o terceiro triângulo. Aí alguém pode pensar assim, poxa, isso aqui podia ser uma rotina, que eles chamam, uma função, um método. Por exemplo, deixa eu dar um... Eu já selecionei, né? Deixa eu dar um Ctrl X e vou fazer o seguinte. Vocês aprenderam já, vamos lembrar que vamos fazer bem devagar, que quando a gente define uma rotina, a gente faz assim, def o nome de uma rotina. Essa rotina não é para desenhar um triângulo? Que tal chamar ela de desenhar triângulo? Tá? E como é que funciona? Olha só. Então, olha só, acabamos de criar uma rotina que se chama desenhar triângulo, certo? E agora, a gente pode chamar ela aqui, ó, chamar assim, ó, desenhar triângulo. Aí a gente pula para uma posição, depois de novo, desenhar triângulo, pula para outra posição e poderia de novo dar um desenhar triângulo. Agora a gente desenha 3 vezes o triângulo. Vamos ver se isso aqui funciona? Desenha um triângulo, desenha um segundo triângulo, desenha um terceiro triângulo. Vocês viram a conveniência da gente criar rotina? Por quê? Olha só, vamos dizer que no futuro eu resolva que o triângulo não tem mais 50, ele tem um lado de 30. Eu só mexo aqui, só altero aqui, olha que facilidade. Agora, os 3 triângulos têm lado 30. Foi bem rápido de fazer, certo? Então, quando a gente cria um programa, a gente deve evitar o máximo possível repetir código. Repetir código. Quando vocês olham, poxa, esse código está repetido aqui, será que eu não deveria criar uma rotina? Por quê? Porque no dia que vocês acharem um erro, vamos dizer que aquele trecho, por acaso, tinha um erro de código, um erro de lógica, vocês vão ter que alterar. E ela está repetida 10 vezes no programa de vocês. Vocês têm que procurar em 10 pontos diferentes e alterar. Isso é super normal, tá, pessoal? Quando vocês desenvolvem um programa, muitas vezes vocês estão desenvolvendo um programa para um cliente. O cliente não é vocês. No caso, hoje, o cliente é vocês. Vocês são os programadores, vocês são os clientes. Mas muitas vezes vocês são os programadores e o cliente, vocês estão fazendo um programa para outra pessoa. Aí vocês fazem o programa e o cliente fala assim, olha, não era bem isso que eu queria isso aqui um pouquinho diferente. Aí vocês têm que alterar. Aí vocês têm código repetido em 10 lugares, tem que mexer em 10 vezes. Ou então vocês acham um erro, um bug. Poxa, tem 10 lugares diferentes. Vocês entendem que é muito conveniente ter uma rotina? E vocês têm que lembrar que isso aqui só está definindo a rotina. Vocês têm que lembrar que quando a gente cria uma rotina, a gente só definiu. Por exemplo, se eu deixar só ali eu desenhar triângulo, ele não funciona, ninguém está chamando ela, tá? Só está definida. Rodei o programa, ele não abriu nada, só defini a rotina. Vocês entendem que, olha só, forward é uma rotina que já existe, é uma função, se vocês quiserem chamar assim, que já existe na biblioteca da tartaruga. Right é uma que já existe na biblioteca da tartaruga. E é como se a gente tivesse estendido, agora tem uma a mais, tem a nossa, desenhar triângulo. Se vocês quiserem escrever em inglês para ficar bonitinho, draw triangle, vocês fazem o nome que quiserem, mas vocês estenderam a linguagem, vocês fizeram a própria rotina de vocês, certo? E, olha só, vamos imaginar que em vez de a gente desenhar um triângulo numa posição fixa, vamos dizer que ele vai desenhar o triângulo numa posição aleatória. Então, olha só, em vez de ir para 200 menos 100, vocês lembram que eu mostrei agora mesmo para vocês que existe a função rangeInt, que se a gente passar, por exemplo, 2 valores, por exemplo, menos 200, 200, ele vai retornar um número inteiro aleatório dentro dessa faixa, por exemplo, voltou menos 49, certo? E se a gente fizesse o seguinte, deixa eu copiar aqui, se a gente chegasse aqui, em vez de botar um valor fixo, pular para esse quadrante, a gente gerasse aleatório, botasse assim, ó.
A gente levanta a caneta, vai para uma posição aleatória, entre menos de 200, o x é aleatório, entenderam? Lembra que o GoTo pede duas coordenadas, x e y? Então ele vai chamar o randint, o valor que ele retornar, o randint é uma função, tá? Ele retorna um valor. O número inteiro que ele usar vai ser para a coordenada x. E a gente faz a mesma coisa para a coordenada y. Estão entendendo? E aqui também, eu vou fazer a mesma coisa, ele vai pular para uma posição aleatória. Legal? Então vamos lá, vamos rodar esse programa aqui. Agora, cada vez que eu rodar ele, os triângulos estão em posições aleatórias. Estão entendendo? Aí alguém vai olhar e vai falar assim, poxa, professor, isso aqui está repetido. Será que não deveria virar uma rotina também? Eu diria que sim. Então, olha só. Já selecionei, vou aqui em cima, vou colar, e vou chamar de Figueirense, o nome da rotina. Obviamente, eu estou brincando com vocês, né? Por quê? A gente tem que dar nomes adequados, não chamar de Avaí, chamar de Figueirense. O nome, pessoal, um programa que vocês fizerem, um programa que um programador faz, ele tem que ser legível, o mais legível possível para outro programador. Porque muitas vezes vocês vão programar em equipe, numa empresa, né? Então, até às vezes eles criam regras. Às vezes vocês vão trabalhar numa empresa que cria regras. Então, assim, vocês deveriam... Esse aqui, por exemplo, podia ser pular aleatório. Às vezes vocês vão numa empresa que o pessoal fala assim, olha, todo nome de rotina, em vez de usar esse caractere sublinhado, a gente faz o seguinte, é uma outra forma de fazer, a gente bota um A maiúsculo. Entenderam? Isso é um gosto pessoal da pessoa. Por exemplo, aí aqui o desenhar triângulo seria desenhar triângulo. Obviamente, na hora de chamar a rotina, teria que mudar aqui, né? Desenhar triângulo. E agora não tem mais isso aqui, tá? Agora é pular aleatório. Olha só, pular aleatório. E depois desenhar triângulo. Ah, tá. Aí vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar. Olha só, inclusive o primeiro triângulo, vamos fazer um pouquinho diferente, pessoal? Deixa só. O primeiro triângulo ele já vai estar numa posição aleatória, olha que legal. Agora é um pouquinho diferente do que estava antes. Eu vou pular para uma posição aleatória e desenhar um triângulo. Pular para uma posição aleatória e desenhar um triângulo. E 3 vezes. Vamos ver se funciona? Então, olha lá. 3. E se a gente quisesse criar 50 triângulos? Aí a gente vai usar o comando for. Vamos lá, vamos começar aqui. For e in range. 50 que eu falei? 50 triângulos. Deixa eu apagar isso aqui, não tem mais. E vou já explicar para vocês aqui o que está fazendo. Então, mas de uma forma bem rápida. Aqui é uma rotina que a gente criou, que se chama desenhar triângulo. Aqui é uma rotina que a gente criou, que se chama pular aleatório. E aqui a gente faz 50 vezes, ele pula aleatório para uma posição da tela e desenha um triângulo. Pula e desenha. Não ficou muito mais claro assim, mas será que funciona? Vamos lá. Enquanto ele está desenhando o triângulo, eu tenho aqui um editor de texto aberto e eu quero botar aqui os comandos que a gente viu até o presente momento, né? A gente viu o forward e o right para andar e girar à direita, né? A gente viu o randint para gerar números aleatórios. Isso aqui já não é da biblioteca da tartaruga, tá? Então até vou botar em outro lugar aqui só para dar um. Então forward, right, GoTo também. Deixa eu escrever aqui GoTo da biblioteca da tartaruga. Da biblioteca da tartaruga até o presente momento é isso, né? Que a gente viu. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Forward, right. Pen up e pen down. Já estava esquecendo. Vamos lá. Pen up para levantar a caneta e pen down para baixar a caneta. Eu não sei porque ficou com um tamanho diferente. Deixa eu selecionar aqui, botar 16 para ficar tudo no mesmo tamanho. Tá. Pen up e pen down. Tá. E da própria linguagem, eu agora falei do comando for. Tá? Isso aqui é do Python, tá? Não é da biblioteca, certo? Isso aqui é da biblioteca random. From random import asterisco, não é isso que a gente faz? Isso aqui é da biblioteca Turtle. E tem muito mais rotina, né? Mas é o que a gente está usando até o presente momento. Achei que ficou meio confuso aqui, deixa eu botar uma cor diferente. Porque isso aqui vai crescer, tá? Até o final da aula vamos crescer bastante com isso aqui. Pessoal, como é que funciona o for? O for é um dos comandos da linguagem Python que permite a gente fazer várias coisas diferentes. A gente pode fazer um for entre valores pré-estabelecidos, mas o que a gente vai usar aqui nessas primeiras aulas é muito simples. A gente vai fazer um for para repetir algumas vezes. Então, se vocês fizerem assim, ó, for i in range 10, print i, ele vai fazer 10 vezes e ele vai incrementando o valor do i. O i vale 0, vale 1, vale 2 e o comando print vai imprimir na tela. Então, olha só.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não fez 10 vezes. Então, a vantagem de fazer isso, usar esse for aqui, é que a gente manda repetir um certo número de vezes. E aí mas a gente tem essa variável aqui. Agora, olha só. Se a gente fizer assim, print passei, em vez de print i, tá? For i em range 10, print passei. Passa 10 vezes. Vocês estão vendo que a gente nem está usando a variável i, eu só usei aqui na sintaxe para repetir 10 vezes. O Python tem uma sintaxe que às vezes eu vou usar, só para vocês saberem. Nesses casos, ele permite a gente fazer assim, for um caractere sublinhado, tá? For sublinhado em range 10 é quando a gente não precisa usar uma variável, entendeu? Eu não estou usando o i. Então, eu só quero repetir 10 vezes. Entenderam a ideia? Porque nesse caso aqui, como eu não estou usando a variável, eu podia chamar aqui for Havaí em range 10, né? For Figueirense, for Criciúma em range 10, mas horrível, né? Seria horrível. Se o aluno mandar isso aí para o professor, não vai tirar 10 no trabalho. Vai até tirar 9,9, mas não vai tirar 10, porque vai falar, que nome de variável é esse? Mas vocês entenderam? O for tem muito mais sintaxe que isso, tá? Então, só comecei a dar para vocês. Até aqui, ó, podia ser aquele sublinhado, ó, for sublinhado em range 50. Então, o que ele vai fazer? Ele vai repetir 50 vezes aqui, vai chamar pular aleatório, que a gente criou, e depois vai desenhar triângulo. Então, vamos lá, vamos executar. Só para vocês verem que não mudou nada, tá? Então, ele vai... Tá, pessoal. Como ele demora muito, eu vou cancelar a execução. Tem uma forma de fazer isso, que é o seguinte, ele dá um Ctrl+C aqui, ó. Eu pulo para cá. É o Keyboard Interrupt. Pessoal, existe uma outra... Se vocês querem desenhar rápido, já dando uma dica para vocês, existe um outro comando que é o delay e o delay. Vou mostrar para vocês já e depois e o speed. Delay 0 e speed 0. Vamos ver se vai funcionar? Aí depois eu explico para vocês. Aí, já desenhou os 50 triângulos. Se a gente quiser desenhar 1000 triângulos agora, fora em range, 1000, né? Tá. Existe. Acabei de comentar para vocês uns minutos atrás que todo programa que alguém fizer deve ser legível para outro. Então, tem uma questão que é muito importante, que são os comentários. Em Python, tem mais uma forma de botar comentário, mas a forma tradicional é usar o caractere hash, né? Jogo da velha. Esse caractere aqui, o que a gente escrever aqui, ele não executa, tá? Ele é comentário. Eu escrevi, só para mostrar para vocês, se eu rodar esse programa aqui, não dá erro. Certo? Não dá erro. Aí, por quê? Porque essa bobagem que eu escrevi aqui, ele está comentário. Agora, se eu tirar o jogo da velha, ele vai tentar executar isso aqui, ele vai dar um erro, vai falar, o que é isso aqui? Vamos lá. Ó, unexpected indents. Ele não gostou do que eu botei ali. Eu acho que vocês provavelmente já sabiam isso aí, mas vamos lá. Mas por que eu estou explicando isso? Porque eu não tenho muito tempo de fazer isso aqui durante a aula, porque a gente perde muito tempo, mas eu recomendo que toda vez que vocês criarem uma rotina, vocês comentem o que ela faz. Essa rotina desenha um triângulo na tela. Tá. O idle permite que vocês acentuem, né? Eu não acentuei aqui, mas essa rotina desenha um triângulo na tela. E, bom, aí se essa rotina tivesse parâmetros, que é uma coisa que a gente vai ver já, botaria também aqui no comentário. Aí, pula aleatório também, botaria aqui, essa rotina pula aleatório numa posição da tela, aleatoriamente numa posição da tela. E aqui são duas rotinas, a gente comentou, e até eu gosto, pessoal, de fazer assim, ó. Opa, botei um. Eu gosto de fazer assim, ó. Programa começa a executar aqui. Vê se vocês não acham, concordam comigo, que fica um pouquinho mais legível, até para os olhos da pessoa. Ela identifica que aqui é uma rotina, porque o idle põe cores diferentes, né? Facilita pra caramba. Aqui ele identifica que aqui começa uma rotina, aqui ele identifica que começa outra rotina, e aqui ele identifica que ele está dando os primeiros comandos, está dando delay 0, speed 0, certo? Então, essa questão de colocar comentários, eu não tenho muito tempo de ficar botando os comentários aqui, certo? Porque atrasa a aula, mas é muito recomendado que vocês façam nos programas de vocês. Pessoal, eu falei do delay e do speed. Qual é a diferença dos dois? Inclusive, deixa eu até já botar aqui para não esquecer. É da biblioteca do Turtle. Delay e speed. Tá. A diferença é o seguinte. Quando a tartaruga desenha, ela anda com a caneta no chão, o delay, ele controla a velocidade do desenho. E o speed, ele controla a velocidade da tartaruga. É meio sutil, até eu tive que tentar lembrar aqui, mas vamos ver. Olha só, se vocês derem assim, help, delay, ele vai dar uma explicaçãozinha aqui, ó. A gente dá assim, delay, e dá um valor, e ele diz que ele seta o atraso do desenho em milissegundos. Então, a velocidade mais rápida é 0. Agora, às vezes, a gente quer que ele desenhe devagar de propósito, entenderam? Às vezes, você quer que a tartaruga desenhe que vocês enxerguem. Então, o delay é a velocidade do desenho.
E o speed é a velocidade da tartaruga. Vamos lá, help, speed. Isso é meio sutil, tá? Depois a gente vai ver. Aí, o speed, ele tem valores pré-definidos, onde 0 é o mais rápido, 6 é normal, 1 é o mais lento. É meio estranho isso aqui, né? Mas é assim que funciona. Tá legal? Então, vocês agora sabem fazer tartarugas. Agora, vamos dizer que eu quisesse criar triângulos de tamanho diferente. Esse aqui, lembra que esse triângulo tinha um lado de 30? Vamos dizer que eu quero fazer um triângulo agora, desenhar triângulo, sei lá, grande. E agora o lado desse triângulo é 130. E agora eu faço o seguinte, vamos criar 10 triângulos normais e vou criar depois 10 triângulos, ou 20, inventei agora, né? Triângulos grandes. Entenderam? Eu faço um for. Aqui, ó, aquela história que eu falei, que seria recomendado botar um comentário. Cria 10 triângulos, e aí aqui embaixo bota assim, cria mais 10 triângulos, só que agora grandes. Entendeu? Vocês vão colocar o comentário de vocês. Vocês perceberam que quando colocou o comentário já ficou mais claro? Nossa, fica muito mais claro. Mas vamos ver se funciona. Ele vai criar... desculpa, aqui não é 10, né? São 20. Ele vai criar 20 triângulos, só que agora grande. Então, vamos lá olhar. Ele deve criar... Já fez rapidinho, né? Por causa do speed, ele criou 10 triângulos menores e 20 triângulos grandes. Beleza? Aí alguém faz esse programa, entrega para o professor e o professor não dá 10. Por que o professor não deve dar 10 para esse tipo de programa, pessoal? Imagine que o cara agora queira criar alguns triângulos de um tamanho diferente agora, triângulo tamanho médio, aí é outro, e ele queira criar um triângulo de um tamanho pequeno. Ele vai ficar criando rotinas. Vocês veem que esse desenhar triângulo é quase igual ao desenhar triângulo grande, a diferença é o tamanho do lado, aqui, ó, o tamanho do lado. Tá? E se a gente agora fizesse assim, olha, só para vocês entenderem, tá? Imagine que dentro do desenhar triângulo tivesse uma variável chamada lado, e eu fizesse esse lado igual a 30. E aqui, em vez de dar for de 30, eu desse for de lado, E, pessoal, esse desenhar triângulo grande eu vou até apagar, porque eu fiz só para explicar um problema para vocês. Eu não vou criar dessa forma, tá? Eu vou fazer assim, ó, desenhar triângulo, deixa aí, só o desenhar triângulo e voltou como estava antes, tá? Criava 10 triângulos, né? E só que eu fiz a diferença que agora, onde ele estava dando for de 30, eu botei esse for de lado. Vamos ver o que está acontecendo? Vai funcionar do mesmo jeito que estava antes, tá? Ele vai criar 10 triângulos tamanho 30. Mas eu não quero que esse lado aqui seja um valor fixo. Se a gente quiser receber como parâmetro da rotina esse valor. Olha só, vamos fazer assim, ó, ele vai receber, é o argumento, a gente diz que é o argumento da função, aí ele vai receber como parâmetro. Agora, desenhar triângulo, quando a gente chamar desenhar triângulo, a gente obrigatoriamente tem que passar um valor numérico, que é o tamanho do lado, que ele vai usar aqui, tá? Olha só, vamos lá. Quando eu chamar desenhar triângulo, eu vou chamar aqui desenhar triângulo 30. Esse 30 aqui é o parâmetro que a gente está passando para essa rotina, e ele vai ser atribuído esse nome aqui, lado, ele vai desenhar. Vamos ver se vai funcionar? Funcionou, né? Desenhou 10 triângulos de lado 30. Olha que beleza agora. Se a gente quisesse criar 10 triângulos de tamanho 10, a gente parametrizou a rotina. Então, ó, criou 10 triângulos pequenininho. Então, a gente não precisa mais criar 10 triângulos pequenos, criar 10 triângulos grandes. Não precisa ter uma rotina melhor dizendo, não precisa ter aquela rotina desenhar triângulo grande, desenhar triângulo pequeno. É tudo desenhar triângulo. A gente que passa o tamanho. Olha só, se eu quisesse criar 10 triângulos tamanho 10 e depois 20 triângulos de tamanho 100, obviamente seria adequado botar um comentário aqui, né? Queria 20 triângulos grandes, né? Mas, agora, é uma rotina só desenhar triângulo que a gente está passando como parâmetro, o tamanho do triângulo. Beleza? Viram que bacana? Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Eu chamei aqui de lado, né? Voltando, sendo chato com vocês, sendo repetitivo, vocês podiam chamar isso aqui de desenhar triângulo, chamar de cadeira, o nome, mas não seria adequado, né? Cadeira, Havaí, Figueirense, né? Funcionaria, certo? Olha só. Desenhar triângulo, cadeira. Aí dá um for de cadeira, for de cadeira. É legível isso para alguém? Pô, piorou muito a legibilidade. O nome das variáveis, os nomes das rotinas, já é como se fosse uma documentação para o usuário. Tá legal? Isso é muito importante, tá? Tem um pouco de arte quando a gente... Agora, pode ser que um programador, em vez de escrever lado, pode querer escrever só L. Pensa assim, L de lado. Às vezes... Eu preferiria, nesse caso, escrever lado, porque eu também acho que, para começar, o L parece com 1, né? O cara já olha, será que isso é um L ou um 1? E o que significa o L? Mas também funciona.
Vocês têm que tomar um pouco cuidado com isso, porque engenheiro tem mania de fazer programa botando o nome das variáveis assim, A, B, C, D, E, F, G, H, e não é muito adequado. E nesse caso específico, vocês viram que lado era muito melhor que fosse lado, 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 lado. Pessoal, vamos dar um passo adiante? Agora, olha só. Se a gente quisesse desenhar triângulos, quadrados, outras figuras geométricas regulares, vamos dizer, o triângulo tem 3 lados, né? Por isso, olha só, pessoal, o triângulo tem 3 lados. Aí alguém pode falar, olha, tá repetindo o código, Montes, está dando forward lado, right 120, forward lado, right 120, forward lado, right 120. Montes, será que não seria legal fazer aprendi contigo agora, ou já sabia, né? Mas fazer um for, repetir 3 vezes isso aqui? Olha só. Um triângulo tem 3 lados, então faz 3 vezes o for, repetindo 3 vezes. Vamos ver se funciona? Obviamente funciona, tá, pessoal? Mas é só para mostrar para vocês. Então, funciona. Isso até vai me ajudar aqui. Vamos dizer que o cara quisesse criar um quadrado. Vou começar a fazer aqui, mas vou apagar logo, logo, tá? Então, assim, ó. Essa rotina, blá, 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 vamos dizer o que ela faz, mas eu não tenho muito tempo para escrever, vou botar aqui um blá, 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 e ela vai se chamar desenhar quadrado. Obviamente, você já imagina o que ela faz, né? E ela faria assim, 4 vezes... Né? O quadrado tem 4 vezes, só que o ângulo não é mais 120. O ângulo é 90 graus. O ângulo sempre tem que dar 360 graus a soma, né? Para ele girar a figura regular, 4 vezes 90, 360. 3 vezes 120, 360. Porque é o ângulo externo, tá? Para ele girar e dar 360 graus. Se a gente agora tivesse desenhar... Vamos dizer que agora a gente cria 10 triângulos e depois cria 20 quadrados. Aí a gente faz assim, desenhar quadrado. Vou fazer um quadrado pequenininho também de 10. Então, vamos ver ali se funcionou. Desenhou 10 triângulos, 10 quadrados. Aí alguém poderia falar assim, poxa, Montes, agora eu quero desenhar uma figura de 5 lados. Um pentágono. Aí vou fazer aqui, rotina, desenhar pentágono. Aí eu falo, não, vamos parar aí. Daqui a pouco, desenhar hexágono, fazer outra rotina. A gente pode ter uma rotina que é desenhar, vou chamar de desenhar figura. Não sei se esse nome é desenhar figura geométrica, né? Pensa assim. Essa rotina desenha uma figura geométrica regular. Tá legal? Agora, só que o número de lados da figura, a gente vai querer passar como parâmetro. Não é mais 3, não é mais 4, entenderam? Se for um hexágono, a gente vai querer passar 6. Se for um pentágono, 5. Então, vamos chamar de N lados. Não sei se esse nome tá bom, tá? Tenho dúvida. Então, esse cara vai fazer o seguinte, for tá, em range N lados. Se o cara passar 3, ele vai fazer 3 vezes. Se ele passar 4, vai fazer 4 vezes. Se ele passar 5, 5 vezes, assim por diante. Só que o próprio ângulo não pode mais ser fixo também, tá? O ângulo, quando é um triângulo, é 120 graus. Quando é um quadrado, é 90 graus. Aí alguém pode pensar assim, vou passar como parâmetro. Aí eu vou dizer, não precisa. Porque o ângulo, olha só, ele equivale a uma conta que a gente pode fazer. É 360 graus dividido pelo número de lados. Quando é um triângulo, 360 dividido por 3 dava 120. Quando era um quadrado, 4 lados, 360 dividido por 4 dá 90. E isso funciona agora de uma forma genérica. E olha só, a gente agora tem uma rotina que a gente chama só de desenhar figura. E a gente agora pode fazer o seguinte, vamos dizer que a gente queira desenhar 10 triângulos, então agora é desenhar figura, né? Desenhar figura. E a gente passa, a gente tem que passar agora o número de lados, então se era triângulo, vou passar 3,10. A gente passa o número de lados e o tamanho, não é isso? Pessoal, fazer uma rotina é quase como estabelecer um contrato entre quem chama e quem faz a rotina. Porque, assim, quem chamar sabe que vai ter que passar o número de lados como parâmetro e o tamanho, tá? Quem vai chamar sabe disso. Às vezes, dentro de uma empresa, vocês dividem as tarefas. Às vezes, algum programador é responsável por fazer a rotina e um outro programador ele vai fazer uma outra parte do código que vai chamar a rotina. Então, às vezes, nem a pessoa que faz a rotina não é a mesma que chama. Mas eles sabem, assim, é uma espécie de um contrato. Eles sabem, vou fazer a rotina desenhar figura. O nome dela é esse. Você vai ter que chamar ela passando 2 parâmetros. Um é o número de lados e o segundo é o tamanho do lado. Entenderam? Aí o cara faz o programa chamando e o outro faz o programa que faz a rotina. Vocês sabiam que vocês estão fazendo isso o tempo todo? Por quê? Porque quem fez a rotina run de int não foi vocês só estão chamando. Aí só que vocês olharam lá no help e viram para chamar, você chama run de int, passa 2 valores, que é o menor e o maior, e gera um valor aleatório naquela faixa. O forward, a gente passa como parâmetro um valor que é um número de pontinhos que ele vai para frente. Então vocês não fizeram, não é isso? Então muitas vezes não são vocês que fazem
a rotina que vai ser chamada. Vocês só fazem a que chama. Então, fazer uma rotina, fazer uma função, é como se fosse um contrato. Então, voltando aqui. Esse cara que vai criar 10 triângulos. Agora, se esse cara que quer criar 10 quadrados, ele tem que passar ao lado aqui. 4. Não existe mais, então, desenhar quadrado. Existe desenhar figura, para não esquecer. Desenhar figura, a gente passa um valor que é o número de lados que ele vai usar aqui e passa o tamanho do lado. Vamos lá? Então, criei ali os triângulos e os quadrados. E se a gente agora quisesse criar aleatório, deixa eu apagar isso aqui. Cria 100 figuras geométricas aleatórias. Aí a gente faz assim, desenhar a figura, mas agora o número de lados, eu posso assim botar um range int aqui e botar assim, vamos gerar entre 3 e 8 de um triângulo a um octógono. E também o tamanho dela, vamos botar um range int para o tamanho ser de 10 a 50. Viram que legal? Vamos criar isso aleatório? E, pessoal, deixa eu até comentar aqui, ó. Deixa eu tirar esse delay 0, speed 0, só para vocês verem ele sendo criado. Vocês viram que eu comentei aqui? Ao comentar, ele não executa mais, tá? Isso é um jeito que o programador muitas vezes faz. Assim, ele fala assim, olha, deixa eu testar sem o delay. Aí, em vez de apagar, ele só comenta, porque depois ele pode voltar aquilo depois, entenderam? É muito comum o programador fazer isso. Ó. Só comentei aquele texto de código só para ver como é que funciona. Então, vamos ver. Agora não tem o delay speed, vai ficar mais lento. E as figuras, elas têm lados aleatórios de 3 a 8 e tamanhos aleatórios de 10 a 50. Vamos lá? Então, desenhar um triângulo. Agora, olha, ele está desenhando aleatório. Vocês percebem que o objetivo dessa aula é até começar a explicar para vocês as vantagens que tem, que são super importantes de criar rotina, de ter nomes de variáveis adequados, de comentar o código, tudo isso eu estou explicando para vocês. Ao mesmo tempo, eu introduzi o comando for. Deixa eu dar mais um comando para vocês. Vamos olhar o while. O comando while é o comando enquanto. Antes, como é que estava aqui? O for é um número fixo. Então, antes você dizia, olha, vou executar 10 vezes esse bloco de comandos, vou executar 20, vou executar 30. Então, esse cara aqui, agora do jeito que está aqui, ele vai executar 30 vezes esse bloco de comandos. Enquanto ele está desenhando, eu vou aqui explicar para vocês que, às vezes, vocês podem fazer de uma outra forma. Vocês podem usar o comando while, enquanto. Todas as linguagens de programação convencionais, Java, C, Python, elas têm construções parecidas. Existe o for, existe o if, existe o while. Então, olha só, esse cara criou 30 e terminou o programa. Outra forma de fazer o mesmo código seria assim, olha. A gente tem uma variável, por exemplo, i igual a 0. Então, criei uma variável, entenderam? Uma caixinha na área de memória, tem uma variável que eu chamei ela de i. I começa com o valor 0. E fazer assim, ó, enquanto o while a gente lê como enquanto, tá? Enquanto o i for menor que 30, ele executa esse comando, só que aí agora a gente não pode esquecer, temos que incrementar o valor do i. A gente faz assim, ó, droga, o dedo é mais rápido. A gente faz assim, i recebe i mais 1. Entenderam? O i começa com 0, aí ele entra aqui nesse while. Aí ele pergunta, o i é menor que 30? É, né? É 0. Aí ele pula aleatório na tela, desenha uma figura. Aí ele faz i, recebe i mais 1. A gente chama isso de incrementar, a gente soma 1 no valor do i. Então o i passa a valer 1. Aí ele pergunta, é menor que 30? É, né? Aí ele desenha, ele pula aleatório, desenha e faz i igual a i mais 1. O i não era 1, ele passa a valer 2. E ele vai fazendo isso até chegar no valor 29. Quando ele chegar no 29, ele vai perguntar menor que 30? É, né? Aí ele vai pular aleatório, vai desenhar a figura, vai incrementar, vai valer 30. Quando ele chegar no 30, ele vai perguntar, é menor que 30? Não. Aí ele termina. Então, essa aqui é uma outra forma que vocês vão falar, poxa, é mais complicado, gostava mais do for. Só que o while, ele é mais útil, esse comando while, ele é mais útil para outras situações, mas eu só quero mostrar para vocês que dá para fazer assim, né? Então, pessoal, deixa para ele desenhar mais rápido, deixa eu voltar a botar aqui o delay e o speed. Respeitar a indentação, né, que Python exige. E ali, ó, desenhei os 30, agora usando o while em vez do for. Tá? Então, aqui vocês poderiam botar maior, igual, menor, igual, entendeu? Ele vai testar alguma coisa. Esse i menor que 30, ele vai voltar ou true ou falso. Ou é verdadeiro ou é falso. Olha só. Vamos dizer que a gente faça assim, 1 é maior que 10? Não, é falso, né? Então, volta. Na linguagem de Python já existe o false, para dizer que retorna falso. Agora, se eu escrever assim, 20 é maior que 10? É, né? Então, retorna true. Então, false e true já existe na própria linguagem. Agora, a gente atribuir um valor para uma variável, vou chamar de a, tá? A igual a 20. E a gente fizer assim, a é maior que 30? Não, né? A é 20, né? Então, a gente já sabe. Antes de dar o comando, eu já sei que vai voltar false. Então, o que o while aqui faz é testar essa condição da variável i. Enquanto o i, o valor do i for menor que 30, ele fica repetindo aqui.
Agora, quando eu quero fazer um loop infinito, olha só o que dá para fazer, olha que loucura. While true. True. O true já não existe na própria linguagem, não existe aqui, na própria Python, existe o true e o falso, né? Então já existe. True é o verdadeiro. True não é verdadeiro, então esse while aqui sempre é verdadeiro. While true significa enquanto isso é verdade, mas true não é sempre verdade, então ele vai fazer infinitamente isso. É óbvio que não existe infinito, né? Daqui a pouco acaba a aula, eu desligo o computador, não existe uma coisa infinita. Enquanto isso for verdade, ele pula aleatório e desenha. Pula e desenha. Então vamos lá. Ele vai. Se eu ficasse conversando com vocês aqui, ao mesmo tempo que ele estivesse desenhando, ele ia ficar, daqui a pouco a tela ia ficar quase preta, porque ele vai desenhando ali aleatório naquela pula aleatório. Ele está pulando numa região que é delimitada, né, entre menos 200 e 200, e desenhando. Beleza?